Olá, nós estamos estreando um novo formato de programa aqui no Canal 8, Jornalismo Debate. O programa Conectadas vai abordar pautas atuais com uma pitada de debate com os formadores de opinião da nossa cidade. Nesse primeiro programa, nós vamos conversar sobre a Copa do Mundo que vai acontecer aqui no Brasil e a influência na nossa cidade, que está recebendo as seleções de Portugal e Nigéria. Campinas ocupa importante e estratégico espaço no mapa de São Paulo, com uma estrutura de escoamento de carga e pessoas através principalmente do Aeroporto Internacional de Viracopos. A questão principal é: estamos preparados para o fluxo de turistas que estarão entrando e saindo em intenso tráfego pela nossa região? Pois é, e para nosso debate nós queremos agradecer primeiramente a presença dos nossos convidados, Alexandra Caprioli, que é diretora de turismo, e também o Thiago Ferrari, vereador e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Casa. Alexandra, como foi politicamente negociar a vinda das duas seleções para Campinas? Primeiro, obrigada aí pelo convite, é um prazer. Na verdade, a gente como subsede, a gente estava competindo com 86 cidades que se inscreveram também para receber seleções. E, na verdade, só 32 seleções, 31, porque o Brasil já tinha a sede fixa, 31 podiam determinar onde elas ficariam. Então, nós recebemos em Campinas 24 visitas durante esse período. Foi uma das cidades que mais recebeu visitas, porque ela tinha, de fato, um conjunto de qualidades, entre elas o hub do aeroporto, a qualidade da hotelaria, a estrutura dos campos, que se entendia como uma cidade que tinha condição. Então, as delegações procuraram. Para a gente foi um movimento muito intenso, porque a gente tinha que mostrar para as seleções que a gente poderia adequar o que não estava dentro do gosto deles para que estivesse pronto quando eles viessem. E a gente conseguiu ganhar essa confiança, E era desde o início uma meta nossa conseguir atingir uma seleção para ficar na Ponte Preta e outra para ficar no Guarani. E a gente foi bem sucedido, e duas seleções, uma europeia e uma africana. Acho que tem bastante coisa positiva que vem dessa escolha deles. E conseguindo esse intento, com duas seleções, dois países tão próximos, mas tão distintos, o que o executivo local pretende oferecer, pretende trocar com esses países, com os dirigentes que estarão por aqui? Toda oportunidade a Copa, por exemplo, a gente enxerga ela sobre vários aspectos. O primeiro é a questão do desenvolvimento econômico, se eles de fato estão gerando uma movimentação na cidade, ficando hospedados no nosso hotel, consumindo nos nossos restaurantes, eles estão trazendo esse fluxo. Então, esse seria o primeiro retorno. O segundo é uma oportunidade cultural. A gente está recebendo e tem que entender o que é ter duas culturas absolutamente diferentes, uma das quais a gente conhece bem. Portugal é um país bastante familiar para o brasileiro, que a gente estuda na escola, que a gente tem mais contato. Temos uma comunidade enorme aqui e tudo mais. Mas a Nigéria, eu me lembro, curiosamente, que quando eu recebia as visitas, a primeira coisa que eu fazia era, se eu não conhecia nada, eu ia lá dar uma olhada. E eu me lembro que quando eu fui receber, e olha que eu sou da área de turismo, eu fui dar uma entendida para a Nigéria. Nossa, é o país mais populoso dentro da África. O que eles produzem, o que eles têm, o que acontece, Então, essa troca cultural é um legado também que a gente tem que conseguir. E o fato da gente se relacionar a partir da Copa, a gente entende que pode ser uma oportunidade de negócios para o futuro, porque a partir disso, o cônsul, o embaixador, todos eles estiveram em Campinas, tanto na Nigéria quanto de Portugal, e isso são negócios que podem surgir a partir daí. Então, a gente tem bastante perspectiva positiva dessa vinda. Agora, Thiago, como é que a casa vem se preparando para receber essas seleções? Na verdade, já existe aí alguma agenda programada para receber todas as delegações, na verdade, e também os jogadores? Olha, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite. Acho que é importante a gente estar debatendo, mostrando para a população o papel do legislativo, o papel do executivo dentro dessa conjuntura de Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, a gente começou a trabalhar como Campinas sendo a subsede, acho que a Alexandra está lembrada disso, foi acho que no ano 2010. O secretário de Esporte, Gustavo Peta, junto comigo, e a Alexandra teve papel fundamental também. Para você ter uma ideia, Campinas
é a única cidade do Brasil que preenche todos os requisitos para sediar um jogo de Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, a única coisa que faltava era a ampliação de Viracopos, porque o resto, todos os requisitos de logística, de hotelaria, de hospitais, Campinas preenche. Então é um trabalho que a gente está se fazendo há mais de 4 anos. E a Alexandra teve a felicidade de poder dar continuidade a esse trabalho. Por isso que a gente até brinca que hoje ela é dona da bola mesmo. Porque realmente ela tem a capacidade e o know-how, o conhecimento para poder aglutinar isso. E a casa, a Câmara Municipal, tem o papel da gente poder aproveitar tudo isso que a Copa do Mundo traz, porque não são só 2 seleções. É todo o conjunto toda a estrutura de torcedores de Copa do Mundo que vem para Campinas. Para você ter uma ideia, Campinas vai ser a sede, né, praticamente, de todas as seleções em decorrência de Viracopos. Então é importante que a gente aproveite isso, que a gente transforme todas essas oportunidades para que elas realmente se tornem investimento na nossa área, seja social, seja econômica, mas que se reverta isso para a cidade. Então é por isso que é fundamental o trabalho de todos os segmentos da sociedade, seja o Poder Legislativo, seja o Poder Executivo, a iniciativa privada, que teve papel fundamental também. A Alexandra pode contar sobre isso, o papel de Portugal, que era uma das seleções mais disputadas. Acho que depois do Brasil, Portugal era mais disputada, em decorrência do melhor jogador do mundo, todo o que o Cristiano Ronaldo representa, o que o Portugal representa na nossa cultura. E a gente teve a felicidade de ter a seleção de Portugal. Então é por isso que é importante esse trabalho em conjunto, e não é um trabalho que se começou esse ano, mas sim faz no mínimo 4 anos que a gente está lutando para que a gente, Campinas, fosse a subsede, e hoje essa busca se tornou realidade. Acaba sendo também uma troca de culturas muito interessante, né? Tanto por parte dos países que vão vir para cá, tanto também daqui de Campinas. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses 2 países, também Portugal, claro, mais próximo da gente, mas aprender um pouquinho mais sobre a Nigéria. A senhora mesmo estava falando que a gente sempre tem essa curiosidade, tem que dar uma pesquisada, uma olhada, uma oportunidade excelente para que a gente aprenda um pouco mais, né? E divida e troque informações. Só contribuindo, uma das maiores preocupações que a gente tinha era conseguir envolver outras áreas, não só, eu sou da área de turismo especificamente, e ela tem esse poder de articulação, é interessante, por isso eu fui determinada para cuidar do comitê da Copa, mas a gente queria que a educação tivesse envolvida. Então a gente conseguiu fazer várias ações com a área de educação. Então eles estão produzindo máscaras nigerianas, eles tiveram que estudar o que é a cultura nigeriana, o que ela pode engrandecer, e estão criando as máscaras nigerianas que depois vão ficar em exposição. Fizeram um estudo, uma cartilha sobre Portugal, sobre Nigéria, para que eles pudessem entender o que é essa troca que a gente pode fazer, o que tem de similaridade e o que tem de diferença. Então isso é dentro da educação, mas tem isso dentro da comunicação, tem da saúde, como é que a saúde contribui, como a segurança. Quer dizer, na verdade, hoje, esse movimento da Copa do Mundo para a cidade de Campinas conseguiu mobilizar todos os entes. Né? E uma das primeiras vezes que eu fui convidada a dar satisfação até sobre esse trabalho, antes até da gente captar as 2 seleções, eu fui chamada na comissão de vocês para dar uma satisfação na Câmara como é que estava andando isso, porque até então a gente não tinha captado ninguém. E era uma grande ansiedade nossa, sabendo a qualidade que Campinas tinha, a gente não estava se conformando, assim, a gente precisa conseguir ter uma seleção aqui. E aí tivemos a felicidade de conseguir, de fato, 2, né? O que não são muitas cidades do Brasil. A gente tem que pensar que ficaram mais de 50 cidades sem conseguir nenhuma, né? Então, e nós conseguimos 2. Sendo que tem a melhor do mundo, o melhor jogador do mundo. Pois o vereador estava falando aqui, como é que foi essa negociação para conseguir trazer Portugal para cá? Para trazer Cristiano Ronaldo, né? Na verdade, essa é a pergunta, né? Que as meninas vão gostar de fazer e de ver respondida, né? Verdade. Como foi conseguir trazer o Cristiano Ronaldo? Portugal, eles estiveram algumas vezes aqui no Brasil. Na primeira vez que eles estiveram, eles aprovaram. E aí retornaram uma segunda vez. O que aconteceu, até por conta da visibilidade do Cristiano Ronaldo, existia um problema de privacidade dentro do Moisés Lucarelli, que era o estádio que eles tinham escolhido por conta da combinação, sempre é uma combinação de estádio com hotel.
E eles adoraram o Royal Palm Plaza, que é onde eles de fato vão ficar, e a combinação era com o Moisés Lucarelli. E o Moisés Lucarelli tem uma área anexa a ele com prédios que dão total visibilidade para o estádio. Então eles de cara falaram, acho que a gente não vai conseguir ficar aqui, porque teria que buscar uma solução para fazer um fechamento, porque a gente quer fazer treinos secretos e esses prédios não dão privacidade. E então a gente começou um desafio de encontrar alternativa. E a única alternativa que se encontrou para que eles considerassem ficar em Campinas foi adequar o centro de treinamentos. A Ponte Preta tem um centro de treinamentos no Jardim Eulina, que ele tinha, era um local, um espaço interessante, mas ele não tinha, para começar, o campo não tinha a dimensão correta. Faltavam 5 metros para um lado e 5 metros para o outro. Então, a primeira adequação era do tamanho do campo, ele não era um campo oficial. E o tipo de grama, ele não era uma grama adequada para centro de treinamento. E a gente, antes ainda de saber se eles de fato decidiriam, a gente assumiu, na verdade o próprio prefeito assumiu com eles, que se eles optassem por ficar em Campinas, todas essas adequações a gente faria, junto com a Ponte Preta, conseguiria recursos para fazer. Isso foi decisivo, né? Porque sem isso eles não teriam nem considerado ficar em Campinas. E é muito importante dizer que esse jogo das cidades, ao tentar conquistar as seleções, ele não é sempre um jogo 100% ético, né? E a gente percebeu isso em várias vezes. Cidades que propunham, que ofereciam dinheiro. E isso foi uma coisa que Portugal deixou claro desde o início, que ele percebeu que a gente estava oferecendo aquilo que a gente realmente podia cumprir, que em nenhum momento a gente colocou coisas absurdas e que em nenhum momento a gente leiloou a nossa estadia. Por isso, eles confiaram de que a gente podia ter capacidade de fazer, e isso ouvindo do próprio prefeito. Então acho que foram esses fatores que nos ajudaram a conquistar. Alexandra, retomando aquela sua fala sobre a diversificação, né, de ações culturais, educacionais, na saúde, na segurança, a prefeitura chegou a se mobilizar. O que ela ofereceu para seus funcionários e para a população mesmo, né, para o terceiro setor, em termos de se adequar, né, especificamente para estar atendendo esses turistas, que obviamente o fluxo não são só as seleções, isso, né, a permanência delas aqui, obviamente a gente sabe que vai atrair um número grande ou até maior, né, do que a gente pudesse estar esperando, de turistas na cidade. O que a prefeitura efetivamente fez para isso? Eu acho que um dos fatores, se a gente pudesse analisar um pouco os legados, assim, como a gente diz, né, uma palavra que está na moda, legado, que a gente pode ter dessas ações da Copa, uma muito importante é a capacitação. O fato da gente ser uma subsede, a gente conseguiu, junto ao Ministério do Turismo, ao governo federal, captar os recursos do que a gente chama Pronatec Copa, que eram cursos de capacitação. Esses cursos a gente teve desde o ano passado, a gente iniciou com a formação de taxistas, que eles passavam por uma capacitação sobre bem atender, porque a gente sabe que o taxista é a porta de entrada do nosso turista na cidade. Esse foi o primeiro projeto. O segundo projeto foi na área de turismo, então a gente conseguiu capacitar para pessoas que estavam desempregadas, ou seja, para a população de maneira geral, numa forma de empregabilidade, cursos de recepcionista de meios de hospedagem, recepcionista de eventos, agente de informação turística, e baseado organizador de eventos, e baseado nisso, essas pessoas já estão se formando, já houve a formação das primeiras turmas, e muitos deles já estão empregados nesses hotéis que vão receber os turistas. Outra coisa que foi muito importante é a capacitação em idiomas. Nós temos turmas tanto da população, que eram abertas à população, quanto turmas específicas dos hotéis. A gente conseguiu montar dentro do hotel. Porque, às vezes, não adianta você dizer, olha, eu tenho um curso, mas você vai ter que sair do seu trabalho e ir até o curso. Não, ele faz dentro do ambiente de trabalho dele, no contraturno do trabalho. E a gente tem, então, essa formação, essa oportunidade, porque isso é uma oportunidade que é um investimento grande que o hotel faz, ceder o local e tudo mais, mas o benefício fica para o funcionário, ele leva aquilo para a carreira dele. Eu até gostaria de fazer um
um comentário nesse sentido, que é importante a gente ver o simbolismo que a Copa, que Campinas se subsede. Para você ter uma ideia hoje, é fato que Campinas hoje é a terceira cidade em ocupação hoteleira. Ela só perde para Rio de Janeiro e São Paulo. Me corrija se eu estiver errado. Para você ter uma ideia, Rio de Janeiro e São Paulo, depois dos 6.640 municípios do Brasil, terceira é Campinas. E isso já é fato. Com a Campinas sendo subsede, a gente consolida isso daí. Mostra que realmente Campinas tem essa capacidade, que Campinas tem essa oportunidade de crescer e que a população precisa entender isso e se aperfeiçoar. Isso foi muito natural, né, Alexandra? Portugal decidir, porque ela já viu que as estruturas já estão prontas. As pessoas já buscam Campinas, o turismo de negócio é muito forte aqui. E hoje a gente, com essa sendo subsede, a gente está demonstrando que realmente colocando Campinas no lugar que ela já tem. Então é importante a gente aproveitar isso e olhar para frente. E vocês também comentaram que essa questão da preparação começou aí mais ou menos no ano de 2010. E como é que foi, assim, como é que a Câmara, ou houve algum incentivo também da Câmara Municipal para incentivar o esporte? A gente já falou que nas escolas, né, houve essa questão cultural também, mas houve também essa questão de estimular esses alunos ao esporte, ao futebol, claro, principalmente depois que a gente soube que essas duas seleções viriam para cá? Olha, a Câmara, ela funciona de uma forma mais na parte legislativa, e a gente trabalhou também na parte de construção política para que se desse condições para o executivo e para a iniciativa privada trabalhar todo esse contexto de Campinas ser subsede, que tinham duas etapas. Primeiro, conseguir, através das necessidades estruturais que Campinas já preenchia, e em segundo passo, as costuras políticas. Se a gente for ver, uma das maiores críticas que tem hoje com relação à Copa é mesmo em decorrência das posições e posturas políticas. E eu acho que Campinas teve uma posição muito serena, muito tranquila, muito correta, até mesmo porque todas as condições favoreciam ela. E então a Câmara, junto com os vereadores, a parte política, a gente foi fundamental para poder ajudar e dar sustentação para os prefeitos, que não foi só um prefeito, poderem costurar. Foi uma base positiva, então. Foi, é importante isso. E em decorrência disso, a gente criando outras situações para que a iniciativa privada também pudesse suprir isso daí. O que a gente tem que entender é o seguinte, trata-se de uma situação que vai mudar muita coisa na nossa cidade. A gente vai quebrar diversos paradigmas e é importante que a população entenda isso. Muitas pessoas estão se manifestando contra a Copa, é um direito das pessoas, mas é importante saber o que nós podemos fazer, aproveitar essa oportunidade para realmente mudar e chegar onde a gente quer chegar. E eu reforço, mais uma vez, que isso daí é simbólico. Imagina no Brasil inteiro, a única cidade no Brasil inteiro que preenche todos os requisitos FIFA. Então, hoje, com a ampliação de Viracopos, a gente tem que olhar que Campinas tem um futuro muito promissor, tanto de investimentos, e é importante que a população esteja preparada para isso. A Alexandra falou uma coisa que é muito importante. Se a gente tem tudo isso de oportunidades, é importante que a população entenda que a gente precisa ter qualificação para aproveitar essas oportunidades. Senão a gente vai ter que importar gente de fora para suprir, porque já é fato que Campinas precisa de gente que saiba falar inglês, francês, até o chinês agora, né? A gente já tem uma demanda para isso, tem né? essa demanda. E bastante isso grande, né? Ser subsede, ela estava batalhando, lutando contra capitais, contra poder econômico, contra poderes políticos, e aqui ela se estabilizou pelo que ela é. Então é importante a gente aproveitar isso, mostrar para os torcedores que vêm aqui o que é a nossa cidade, e isso a gente vai ver. Eu estava até comentando com vocês antes. A gente, quando ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, a gente tinha dois caminhos, e eu sempre falei, ou seguir o modelo da Espanha, que a Espanha investiu na mobilidade urbana, deu andamento e
e aproveitou os estádios no conjunto, tendo shoppings, e também investiu na população de base, nos esportes. Então, você vê que a Espanha, ela sediou a Olimpíada, sediou a Copa do Mundo, e hoje, depois de 20 anos, ela é uma referência nos esportes, na modalidade olímpica e também no futebol. E, infelizmente, o Brasil não soube aproveitar. Eu acho que Campinas não perdeu esse time. Ela tem a oportunidade de aproveitar. Ela está aproveitando essa oportunidade e está transformando isso numa nova forma da cidade crescer e de se qualificar. Um divisor de águas seria assim? Vai ser. A gente vai ver daqui 5 anos o legado que a Copa trouxe. E aí cabe, mais uma vez, a gente tem que dar nome aos bois. Assim. A Alexandra, por tudo que ela já sempre foi muito atuante na área da parte do turismo, mostrando a importância de Campinas dentro do contexto nacional, ela foi muito importante por colocar o que Campinas tem realmente. Campinas não precisou ficar oferecendo coisas que não existem, porque ela sabia o que existe. Ela foi muito serena, tanto é que ela teve todos esses 4, 5 anos de trabalho, onde todo mundo apoiou, independente de partido, independente de posição na área privada. Então ela foi fundamental. Se fosse outra pessoa, talvez não tivesse esse apoio como ela teve, em decorrência da competência dela. Por isso que aqui hoje é importante a gente ouvir, porque realmente é uma satisfação de uma pessoa qualificada, que fez um trabalho qualificado. Portugal não está aqui de graça, não veio por acaso, e veio de graça, mas não por acaso, vou deixar claro, veio de graça e não por acaso, em decorrência desse trabalho que foi feito. Um trabalho sério, um trabalho sereno, mostrando o que a gente tem. O que as seleções querem? Elas querem ter a certeza de que eles vão poder fazer o trabalho deles sem qualquer problema extra-campo. E Campinas oferece isso. Alexandra, primeiro deixa eu agradecer, né? Fica à vontade. Não, realmente. Merecimento não se agradece, eu aprendi isso. Eu agradeço, porque é muito bom o reconhecimento e eu realmente me dedico. Eu acho que é uma oportunidade que também eu estou tendo até de aprender muito com esse evento, né? Mas eu agradeço, Thiago, a sua gentileza. Não tem que agradecer. Não é à toa, né, que a Alexandra é considerada hoje em Campinas a dona da bola, por isso que a gente tem essa bola aqui no nosso cenário hoje para homenagear a Alexandra, que trouxe o grande Cristiano Ronaldo para Campinas, né? Alexandra, pegando esse gancho do Thiago, sobre toda essa estrutura, né, essa logística, essas categorias que Campinas cumpre, né, com satisfação, em cima da sua própria vocação, que é também o turismo de negócios, né, que está se solidificando cada dia mais, né, ampliando e tudo. Efetivamente, o que a cidade vai herdar, né, depois de encerradas as festividades, estruturalmente? Eu acho que a primeira coisa, e isso eu acho que já valeria qualquer esforço, a grande verdade é que se a Copa não acontecesse no Brasil, os aeroportos nunca iriam para a concessão. Nós teríamos o aeroporto de Viracopos como ele era há 5 anos atrás. Essa é a grande verdade. Ele só aconteceu esse boom de desenvolvimento, e isso eu falo porque eu faço parte hoje da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, que dentro dela a gente tem a gente faz a recepção das empresas que vêm para Campinas, tanto brasileiras quanto internacionais, que querem vir para Campinas buscar negócios. E é impressionante o volume de empresas que a gente atende só por conta do aeroporto, né? Por conta da ampliação do aeroporto. E isso não aconteceria se a Copa do Mundo não fosse aqui. Eles não iam concessionar, o aeroporto era um aeroporto superavitário que pagava a conta de muitos outros. Então, eles foram obrigados, né, o governo federal, a concessionar por falta de capacidade de investimento. Então, para mim, esse legado ninguém tira da gente. Esse é o maior legado de infraestrutura. Posteriormente, eu acho que assim, a gente, por não ser uma sede, mas só uma subsede, nós não tivemos um caderno de encargos muito grande relacionado a estruturas. O que eu acho que é o maior deles, então assim, estrutura talvez a gente não tenha um legado.
a gente tem de aprendizado da população o que é bem receber. Porque Campinas tem essa questão de ser super desenvolvida em turismo de negócios, mas o turista de negócios, ele não é percebido pela população. Exatamente. Quando você pergunta para alguém da cidade, Campinas tem turismo? Ele diz não. Só que a gente tem todos os hotéis ocupados o tempo todo, porque é um turista igual ao morador, né? Então, isso é um legado. A cidade se perceber precisando atender bem, precisando ser bastante solícita e acolhedora para as seleções se sentirem em casa. Então, acho que esse é o legado. É um pouco histórico de você se sentir orgulhoso, porque a gente vai receber aqui, todo mundo vai receber seleções, mas a gente vai receber o melhor do mundo na cidade. E se vê, e se vê capacitada também, né? A população se vê capacitada, porque eu acho que sendo a subsede, vai ser uma chancela, eu né, acho que resgata a questão da autoestima. Também, né? A gente tem orgulho da cidade que a gente tem, mas às vezes a gente não tem orgulho dos rumos de algumas coisas. Mas a gente tem orgulho. E quando a gente percebe que a gente é reconhecido, né, internacionalmente, isso cai muito bem. E acho que todos os campineiros estão assumindo essa responsabilidade, né? Eu quero atender bem, eu quero estar com a cidade bonita para receber bem as duas seleções. Vamos para uma pausa agora rapidinho? Vamos. Então a gente vai fazer um breve intervalo e já a gente volta com Conectadas, o jornalismo debate, aqui do Canal 8, na NET, Campinas também e para a web, todo mundo. Nós voltamos já.